E aqui se dividem os argumentos. Aqueles que sustentam que a coisa julgada não é óbvia a reparação, mesmo com a coisa julgada, e com a coisa soberanamente julgada, nos casos cíveis, e não estou a me referir, evidentemente, aos casos penais, porque nos casos penais sempre caberá revisão, e revisão não apenas demandada por aquele que sofre o processo judicial, pelo condenado, mas também pela sua família, eventualmente, a qualquer tempo, mas em relação, coisa soberanamente julgada, evidentemente, em relação ao processo civil. Eu cito aqui o caso do professor da USP, Edmir de Araújo Neto, que sustenta que, mesmo nessa circunstância, mesmo com a coisa julgada, sem possibilidade mesmo de rescisória, haverá possibilidade de aforar-se ação para discutir o erro, implicando com isso, eventualmente, como consequência, a reparação. Mas a doutrina mais sensata é aquela que admite que a coisa julgada constitui um óbice. E, portanto, qualquer reparação é uma reparação que deve vir depois da mudança da coisa julgada, seja em virtude de uma revisão, seja em virtude da rescisória, e ocorrendo rescisória nas circunstâncias onde se manifeste claramente inconstitucionalidade, em virtude de uma ação anulatória que possa relativizar os efeitos da sentença que estaria a operar coisa julgada. Agora, quando eu falo, portanto, esses argumentos estão superados. Agora, quando eu falo em responsabilidade do Estado por ato judicial, é preciso ver que nós temos aqui muitos gatos diferentes no mesmo saco. É preciso que nós tenhamos, portanto, alguma sorte de cuidado em relação a isso. E eu digo isso porque o Poder Judiciário no Brasil exerce várias funções, típicas e atípicas. Por exemplo, exerce função administrativa. E, no que se refere aos atos administrativos ou fatos administrativos, ele responde da mesma maneira que a administração pública. Não há nenhum problema. O Estado responde da mesma maneira, o regime jurídico é o mesmo, não há nenhum problema em relação a isso. O Estado exerce no Brasil, o Judiciário exerce no Brasil também, uma função normativa, em virtude da aprovação dos seus regimentos, mas, aqui não haveria maior problema, mas, por exemplo, nós temos a função normativa exercitada pelo TSE, que pode errar, e erra muitas vezes. E temos a função normativa, o poder normativo, a competência normativa do Conselho Nacional de Justiça, que também pode, eventualmente, errar, pretextando que está aplicando a Constituição em virtude de uma interpretação especiosa, por exemplo, da Constituição. Portanto, aqui, evidentemente, que o regime é o regime da responsabilidade do Estado pela prática de atos normativos. Mas o Judiciário no Brasil também opera uma função consultiva. O Tribunal Superior Eleitoral opera uma função consultiva. Os tribunais regionais eleitorais operam uma função consultiva. Nós tivemos um caso agora, recentemente, em que um determinado candidato só se desincompatibilizou para concorrer a um cargo público depois de uma consulta feita ao TRE do seu Estado. E o TRE assegurou que ele poderia fazê-lo, para mais tarde ter não a sua candidatura, mas já a impugnação do mandato eletivo, em virtude do fato de que ele não poderia, à luz de uma interpretação adequada da Constituição, concorrer novamente. Mas ele o fez em virtude de uma consulta que foi formulada ao Tribunal Regional Eleitoral. E, nessa circunstância, contrariando a jurisprudência predominante do TSE, o TSE disse que, diante disso, nada poderia fazer a não ser reconhecer que haveria aqui uma exceção à sua jurisprudência predominante. E, por fim, se nós seguíssemos os processualistas, nós diríamos que o ato jurisdicional típico é sentença, e que só há jurisdição no processo contencioso. Portanto, não haveria, eventualmente, jurisdição no exercício não haveria ato jurisdicional no exercício da jurisdição voluntária, e não haveria também ato judicial no exercício do processo de execução. Vamos esquecer isso. Vamos falar em possibilidade de responsabilidade do Estado por ato judicial num sentido largo, envolvendo todos os atos e fatos, porque há fatos também, e já reporta isso, mas particularmente atos conducentes à prolação da sentença. E atos praticados pelo juiz, mas não só pelo juiz, também pelo oficial de justiça, pelos serviços auxiliares ao juiz, e assim por diante. Eu me lembro aqui de um caso que envolvia um determinado depósito, e um depositário fiel que tudo fazia supor que iria atuar
com infidelidade depositária. Tudo fazia supor. E o exequente levou essa situação ao juiz, disse que era provável que isso acontecesse, mostrou qual seria o comportamento dele, inclusive o que ele já houvera dito para outras pessoas. E mesmo o juiz manteve, portanto, aquela penhora com aquele depositário que fez sumir o bem que havia sido penhorado. É evidente que o Estado é responsável por isso. É evidente que o Estado é responsável por isso nesta circunstância. Eu já vou começando a concluir, apenas para dizer que é preciso verificar que, em muitos casos, cabe ação de regresso. E, por outro lado, nós devemos operar o Código de Processo Civil, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, o Código Civil e o Código de Processo Penal a partir de uma interpretação conforme a Constituição. E haveremos de entender que alguns dispositivos dessa regência infraconstitucional, alguns dispositivos estão em situação patológica, são inconstitucionais. Portanto, afastemos aquilo que é inconstitucional e, por outro lado, nós operemos uma interpretação conforme a Constituição, exatamente para admitirmos a responsabilidade do Estado com possibilidade de regresso contra o agente causador do dano. E aqui, em relação ao regresso, é preciso dizer que só haverá a possibilidade de regresso nas circunstâncias onde nós possamos identificar o causador do dano. Quando há uma falta, que é uma falta do serviço, uma falta que é uma falta anônima, nessas hipóteses que são tão bem definidas, descritas pelo professor Celso Antônio, no seu magnífico curso de Direito Administrativo, evidentemente que não há nenhuma possibilidade de ação de regresso. Então, dito tudo isso, eu gostaria de concluir, porque os senhores devem estar já aborrecidos, já é tempo demais para alguém falar, particularmente num painel com tantas pessoas interessantes como nós temos nessa tarde. Mas o que eu quero apenas é fazer uma brincadeira a título de conclusão. Dizer, não é possível que o judiciário esteja fora. O judiciário também tem que estar dentro, como todos os outros poderes, agentes, ou seja, o Estado responde por atos judiciais, sim, e isso envolve não apenas aquelas circunstâncias que já estão claramente definidas na Constituição de 88, sobre isso não teríamos o que discutir, mas outras circunstâncias, implicando com isso, seja a interpretação conforme da legislação de regência infraconstitucional, seja o reconhecimento de que alguns dispositivos são claramente inconstitucionais. E, portanto, uma única interpretação é aquela interpretação que decorre de um constitucionalismo igualitário que distribui de maneira equitativa, adequada, os ônus e benefícios da sociedade brasileira, que deve ser uma sociedade democrática e igualitária. Portanto, senhor Estado, em relação ao judiciário, em relação ao Estado, o Estado é responsável pelos atos praticados pelos juízes. E eu digo, então, brincando um pouco, com Ferreira Goulart, que concorreu agora como azarão ao Prêmio Nobel de Literatura, que foi conferido a um poeta, né? Podia ter sido o Ferreira Goulart, o nosso poeta do poema sujo. Mas o Ferreira Goulart tem um poema chamado Fora, publicado num livrinho do ano passado. Esse livrinho se chama Em Alguma Parte Alguma. E ele diz o seguinte: estamos dentro de um dentro, que não tem fora. E não tem fora porque o dentro é tudo o que há. E por ser tudo, é o todo. Tem tudo dentro de si. Até mesmo o fora se, por hipótese, se admitisse existir. O judiciário está dentro. Muito obrigado. Cumprimento o ilustre professor Clemerson pela esclarecedora e inspirada exposição.